Boa tarde, vamos mais uma vez aproveitar esse privilégio que é o acesso aos ensinamentos do Evangelho de Jesus e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o item 12 do capítulo 7. O capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item 12 é continuação do que nós falamos ontem, que fala sobre o orgulho e a vaidade. Então, antes da leitura, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus pela nossa vida, pelos nossos recursos materiais, intelectuais, morais, tudo que nos leva a viver uma vida estável, com saúde e em busca de melhorias, de ensinamentos, de aprendizados, de experiências que fazem valer a pena a nossa encarnação. Agradecemos do fundo do nosso coração por tantas e tantas bênçãos, muitas vezes que se parecem realmente com bênçãos e outras que têm uma aparência de dificuldade, mas no fundo são bênçãos de aprendizado. Que assim seja. Então vamos lá. Item 12 do capítulo 7. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, em 1862. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Vós menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, espantados de que a taça da maldade tenha transbordado por toda parte. Perdão, meu gato estava tentando entrar aqui, fazendo maior escândalo, que estava com a porta fechada. Vem, Padmé. Vem. Vem, Padmezinha, para eu fechar a porta. Desculpa, pessoal, só um minutinho. Pronto. Percalços de live, né? Se fosse vídeo gravado não tinha essas coisas, mas se fosse vídeo gravado também não tinha essa espontaneidade, essa tranquilidade que a gente tem para conversar aqui. Continuar a leitura então agora que a Padmé já tá aqui dentro tranquila. Vou começar de novo. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Vós menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, espantados de que a taça da maldade tenha transbordado por toda parte. Então é o seguinte, gente. Acho que em 1862 estavam falando uma coisa que se encaixa perfeitamente ao que nós estamos vivendo hoje, né? Há 1 ano e meio já nessa situação de pandemia. Não fiquemos espantados se a calamidade transborda por toda parte. Por quê? Porque nós já tivemos várias oportunidades enquanto humanidade de evoluirmos, de aprendermos. Cristo veio, nos ensinou, já faz mais de 2000 anos. E nós ainda estamos nessa situação. Igual nós falamos ontem, né? Se fosse hoje, se Cristo viesse hoje, seria de novo rejeitado. Então, o que nós aprendemos nesse meio tempo, né? Então, não é de se espantar que, já que o aprendizado não está vindo por bem, que venha por chacoalhões que a vida dá na gente. É normal. Como a gente sempre diz, o nosso caminho necessariamente é da evolução, né? Se a gente não aceita
as provas, se a gente não aprende com as expiações, se a gente não busca o aprendizado e desenvolvimento com as experiências que nos são colocadas, por bem, vamos dizer assim, e a gente fica atrasando, o que acontece? É necessário ter um chacoalhão maior para a gente aprender alguma coisa. Nada mais é do que isso, essa pandemia que está acontecendo. É uma forma que a vida, que Deus, que a espiritualidade encontrou de dar um chacoalhão na gente para ver se a gente acorda, né? Para ver se a gente se liga nas coisas espirituais. E nós estamos num momento de transição planetária. Então, é a última chance. É a última chance para quem quer continuar no planeta Terra. Porque o planeta Terra vai evoluir e vai melhorar. E só vai continuar vivendo no planeta Terra, encarnando no planeta Terra, quem estiver compatível com essa evolução. Quem ficar insistindo na maldade, no erro, no orgulho, na vaidade, na ganância, quem ficar insistindo nisso não estará compatível com o novo nível evolutivo do planeta. E o que vai acontecer? Vai para um planeta inferior. E aí sim é que vai ter motivo para reclamar. Então é assim, gente, já passou da hora da gente começar a vivenciar verdadeiramente a fé. Acreditar em Deus, deixar de ser orgulhoso e se ligar mais nas coisas espirituais do que nas materiais. O mal-estar torna-se geral. Parece que foi escrito em 2020. O mal-estar torna-se geral. A quem deveis atribuí-lo, senão a vós mesmos, que procurais, sem parar, destruir-vos uns aos outros? A humanidade vivencia um orgulho tremendo. Nós nos sentimos mais importantes que os outros. Nós não nos ligamos às verdadeiras experiências espirituais. Nós não buscamos mais o aprendizado do que o prazer, né? Então aqui, a gente tá tentando destruir uns aos outros. E aí, o que a gente queria que acontecesse? Obviamente que ia dar no que deu. Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Como a benevolência pode conviver com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos a destruí-lo, se não quiserdes que suas consequências malévolas se mantenham para sempre. Um único meio tendes para isso, e esse meio é infalível. Tomai a lei do Cristo como regra invariável da vossa conduta. A lei que tendes rejeitado ou interpretado de forma enganosa. Então, assim, não tem que ter dúvida. Não é fácil seguir a lei de Cristo? Não é fácil seguir os ensinamentos de Cristo? Não é fácil. Mas dúvida não cabe. Dúvida do que deve ser feito não cabe. A gente pode ter dificuldade, a gente pode tentar, uma vez não conseguir, duas não conseguiu, na terceira conseguir um pouquinho e assim vai aos trancos e barrancos, no sentido de que é difícil fazer. Mas ter dúvida do que deve ser feito não faz mais sentido. Não faz sentido 2021 anos depois de Cristo ter vindo aqui na Terra. Se antes nós já tínhamos condições, se antes da vinda de Cristo nós já tínhamos ensinamentos trazidos por Deus através da primeira revelação, que são os 10 mandamentos, dados a Moisés no Monte Sinai, se nós já tínhamos antes de Cristo uma direção a ser seguida, agora então não tem desculpa, não tem desculpa. O único motivo que nos leva a não realizar
a não agir da forma como se espera de nós para a nossa evolução espiritual, é a nossa falta de comprometimento com isso. Não é falta de conhecimento. Até porque as leis de Deus, a verdade, a bondade, a justiça, ela vem impressa em nossa consciência. Todos nós temos, mesmo aquele que não teve nenhuma instrução, mesmo aquele que não teve nenhuma religião, mesmo aquele que não acredita em Deus, ele tem na consciência a verdade registrada. Então, todo mundo, no fundo, sabe o que é bom e o que é mal, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Certo e errado nesse sentido de bom e mal, né? Não existe desculpa. Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e que vos encanta os olhos, ao invés do que vos toca o coração? Por que fazeis do viver uma riqueza? Por que fazeis do viver na riqueza a razão de vossas vidas? Enquanto tendes apenas um olhar de desdém para o verdadeiro mérito? Muitas vezes oculto na simplicidade? Muitas vezes. Não quer dizer que seja sempre, né? Mas muitas vezes a verdadeira... O verdadeiro mérito está na simplicidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O brilho, a riqueza material com o mérito verdadeiro. Eles podem estar juntos, mas eles podem estar separados, porque um não depende do outro, tá? Para existir. Quando um rico cheio de vícios, perdido de corpo e de alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas, todas as atenções se voltam para ele, enquanto é muito pouco digno oferecer-se um gesto de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Tá errado, né? Tá invertida a coisa. Todo mundo deveria ser tratado igualmente. Não deveríamos dar mais valor para quem teve mais conquistas materiais. Até porque nem sempre essas conquistas materiais são por mérito, certo? Seria diferente... peraí, pulei. Quando a consideração que se dá às pessoas é medida pelo peso de ouro que possuem, olha isso. Quando a consideração que se dá às pessoas é medida pelo peso de ouro que possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter para se corrigir de seus defeitos? Seria diferente se o vício dourado, olha isso, gente, para refletir, né? Vício dourado fosse combatido pela opinião pública, como é o vício em farrapos. Quer dizer, a pessoa é egoísta, soberba e orgulhosa, mas ela se veste de ouros e tem posições e riquezas e títulos e é super considerada na sociedade. Aí a outra pessoa tem os mesmos vícios, o orgulho, a soberba, só que ela se veste de trapos, daí ela é desprezada. O porquê? Se o que importa de verdade são as virtudes e os vícios. Por que nós damos mais valor ao brilho da matéria do que ao brilho da alma? Por quê? Ilusão, pura ilusão. Seria diferente se o vício dourado fosse combatido pela opinião pública, como é o vício em farrapos. Mas o orgulho é tolerante para com tudo que o satisfaz. Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais prevalecerem sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima de seu irmão? Hoje a sociedade sofre as consequências disso. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral.
pois Deus sempre pune os arrogantes. Se, por vezes, deixa-os subir, é para lhes dar tempo de refletir e de se corrigirem sob os golpes que, de tempos em tempos, lhes fere o orgulho para os advertir. Mas, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, a pessoa é permitido a ela se elevar numa posição material para que ela tenha a oportunidade de vivenciar situações que são consideradas golpes ao seu orgulho. Daí, ao invés de ela falar, putz, diante disso eu tenho que me submeter, diante disso eu tenho que admitir que Deus existe, eu tenho que pensar na justiça divina, diante desse golpe ao meu orgulho, eu preciso entender determinadas coisas. Não, ao invés disso, muitas vezes, não sempre, né, gente? Mas muitas vezes a pessoa se revolta, aí ela perde a oportunidade. Então, chegando a um certo limite, ele os derruba completamente. Então vai dar uma porradinha aqui para ver se a pessoa acorda, não acorda, se revolta. Dá outro puxãozinho ali para ver se ela melhora, não melhora, se revolta. Dá um cutucão mais adiante para ver se ela percebe, não percebe, se revolta. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que vai cair completamente. E é cada vez, quanto mais a pessoa se elevou, pior é o tombo, né? Então, chegando a um certo limite, ele os derruba completamente e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, recobra a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio a teus males, uma ajuda inesperada à tua aflição. Em sua misericórdia, Deus envia uma ajuda inesperada à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis que volta as almas daqueles que se foram e vêm te lembrar dos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência que as vaidades e as grandezas da tua existência passageira pela terra são pouca coisa diante da eternidade. Não vale a pena se apegar a isso. Isso é muito, muito, muito pouco e temos isso durante um tempo muito pequeno, considerando a imortalidade da alma e a nossa vida, a infinitude da nossa existência, que não acaba, né? O espírito é imortal e indestrutível. Então, o que acaba são os bens materiais e o corpo físico. O resto não. Só que o resto, nós estamos investindo nele. Elas te dirão que lá será maior quem for mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que amou mais a seus irmãos é também aquele que será o mais amado no céu. É também aquele que será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores. E que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre juntas, caridade e humildade, são as virtudes mais eficientes para se obter graça diante do Eterno. Bom, pessoal, a tarde é um pouco mais corrido, é um pouco mais agitado. Vocês viram que teve gato, que teve alarme de celular. Então, vamos finalizar por aqui. Amanhã a gente retorna. Nós já estamos no número 50. Esse é o Evangelho de número 50, é o estudo do Evangelho de número 50. Então, nós já conversamos sobre diversos temas. Nós estamos no capítulo 7 e diversos assuntos já foram conversados desde o 1 até hoje. Se você tiver interesse,
dá uma olhada no canal do YouTube, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque esse daqui fica gravado no Face, todos eles estão no Face, mas é muito mais difícil encontrar, procurando no feed, né, entre as publicações, o estudo do Evangelho, do que no canal, que vai lá direto, no canal do YouTube, que você vai lá direto, só tem vídeo do Evangelho, e aí você pode procurar pelo tema, escolher qual tema que mais te interessa, ou assistir todos, né, fazer uma maratona aí de estudo do Evangelho, tá bom? Obrigada, um grande beijo, carinhoso, um ótimo final, uma ótima tarde, né, para vocês, e vamos finalizar então com uma prece. Mais uma vez agradecendo, mais uma vez pedindo a inspiração dos nossos amigos espirituais, para que possamos nos conectar às suas inspirações, aos seus conselhos, à sua ajuda, e assim, cada vez mais, possamos falar, pensar, fazer e sentir coisas boas. Que assim seja. Tchau, tchau.